Então esse acoplamento aqui também não tem. Então o acoplamento que introduz a interação de gate para o gateino é esse aqui. Então isso aqui é como o gateino faz a mediação da interação de gate. O AMI, ele gera um vértice assim, ó, si, AMI, e a matéria, que é Φ, AMI, ou Φ, está, Φ, AMI, AMI. A gente vai fazer exemplo até como chamado vértice da gaivota. Agora, o setor de gate, então ele vai ter o Psi, o Psi e o lambda. Isso aqui é lambda, isso aqui é Psi, isso aqui. Então essa é a interação de gate para o fotino. Então o fotino, aquilo que é o férmino de gate, ele entra na interação de gate, isso em 3 dimensões, né? 4 dimensões não vai ser muito diferente também. E acoplamento local. Só que desse modo aqui. Agora, a pergunta que a gente faz, e aí aqui eu coloquei o D2. E o D, né? Pode se perguntar, o D a que vai se acoplar. Então, nós não estudamos isso aqui, nós não fizemos ainda. Quando a gente introduz, né? Como esse cara aqui está no setor de gate, né? E eu tenho termos lineares no campo de gate, isso aqui é o AMI, isso aqui é o lambda, eu deveria ter algum tipo de termo que vai me acoplar D também ao setor de matéria. Eu não deveria ter alguma coisa que tem D e envolve o setor de matéria. D tem dimensão de massa 3 meios. Eu tenho que colocar aqui alguma coisa. O acoplamento de gate, ele tem que trazer a constante de acoplamento de Kerr. E eu quero que ele seja linear em D. Então, qual é a estrutura do acoplamento de gate? É matéria, gate. 2 campos de matéria, quase acabando, tá? 2 campos de matéria e 1 campo de gate. Então, aqui eu tenho 2 campos de matéria, 1 campo de gate. 2 campos de matéria e 1 campo de gate. É a constante de acoplamento de gate. Então, esse termo tem que ter a mesma estrutura. Constante de acoplamento, setor de gate, matéria. Então, eu quero escrever uma Lagrangiana. Então, eu poderia pensar, D. Se eu pensar em pegar aqui o Φ star, né? Φ, vamos ver qual é a dimensão. Se a dimensão bate, ó. Meio, o meio, 1. 1, o meio, 3 meios. 3 meios, 3 meios, 3. Então, isso aqui tem a dimensão correta de Lagrangiana. Então, esse termo aqui pode ser, é um bom candidato aí para o termo que faz também a interação. No setor de gate eu tenho D, e eu posso introduzir o termo tipo mais D, Φ star. O D é invariante de gate? É. Φ star, Φ invariante de gate? É. Então, esse termo aqui pode ser colocado. Estou dando só um trabalho de guesswork, claro, e depois nós temos que, com a supercanda, vamos acertar tudo isso. Mas eu estou só querendo dar a vocês um feeling de como vocês poderiam modelar um modelo supersimétrico a partir dessas leis muito simples. Você entendendo qual é a estrutura da interação de leis em 3 ou 4 dimensões, você, pela estrutura do múltiplo, já sabe quem vai se acoplar a quem. Então, por exemplo, esse termo fecha tudo. Eu não poderia ter aqui nenhum outro termo, um termo linear em D, só eu não poderia ter, como eu falei com você, não daria para pegar algo desse tipo. É E se barrado psi. Porque aí as dimensões vão ficar ali. Esse cara aqui é 1, 1, 2. 2 com meio, 5 meios. 5 meios com 3 meios, 4. Então isso aqui tem a dimensão 4. Não pode. Isso aqui não pode estar no Lagrangiano. Então, em 3 dimensões tem que ter dimensão 3. Então, realmente, a análise dimensional também me ajuda.
a fixar. Então, mais ou menos por aí, eu já teria, vamos dizer assim, o embrião de um modelo de gauge abeliano supersimétrico em 3 dimensões. Tudo que eu posso escrever para o setor de gauge, e no setor de matéria, que eu sei o termo cinético, eu agora já incorporo os acoplamentos mínimos. Então, eu sei que a conexão de gauge ela vai aparecer sempre na derivada, mas lembrando-se que no setor de gauge, além do AMI, eu tenho o lambda e o D. Esses não podem entrar na derivada covariante, mas eu saberia fazer os acoplamentos de gauge dele do momento que eu conheço os acoplamentos de gauge do AMI. Como o AMI é parceiro do lambda e do D, o lambda e o D tem que seguir a mesma estrada que o AMI segue. Então, o AMI se acopla, então eu tenho gauge, matéria. Então, AMI, se barrar, gama AMI, si. AMI, Φ star, DMI Φ. E aí eu pude introduzir lambda, eu português, matéria, si, matéria, mas eu tenho que colocar isso de uma forma variante fora. Então tá, os termos se combinam dessa maneira. E aqui, esse cara tem que ter uma proposta a esse. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. E aí fica faltando o D. Como é que o D, que está lá no setor de gauge, se acopla com o setor de matéria? Então, devido à análise dimensional, o D só pode ver o termo que está. Então, D não dá para se acoplar com F. A gente podemos pensar, sabe daí para fazer alguma coisa do tipo D, F está, por exemplo, Φ. Não dá, porque a mesma história. Esse cara aqui tem dimensão 3 meios, esse cara aqui tem dimensão 3 meios, só aqui já vai dimensão 3. Esse cara aqui mais meio, 7 meios, mais meio, 8 meios, então aqui dá 4. Então, o D só pode se acoplar assim. Então, isso aqui seria a primeira, assim, o primeiro esboço, o primeiro draftzinho, muito simples, de uma teoria de gauge, de um modelo de gauge abeliano, supersimétrico, com 3 dimensões. Isso eu não ia fazer no curso, ia deixar para já chegar nisso em supercampo. Mas como o pessoal não veio em geral, eu prefiro deixar a próxima aula trabalhar o supercampo e esse trabalhinho aí. O que eu posso deixar para vocês pensarem em cima disso? O que nós fizemos hoje. Por exemplo, um exercício chato, né? Não vale a pena fazer uma vez na vida. Seria mostrar que esse lagrangiano como um todo também, com aquelas transformações de simetria que eu dei, tanto para o setor de matéria quanto para o setor supersimétrico, o setor de gauge, ela não é invariante, é de supersimetria, mas ela é a derivada de um escalar. Poderia ser um exercício para você ver. E o outro exercício que a gente poderia dar aí seria pensar o seguinte. Professor? Vamos lá. Deixa eu digar, você tem que falar. Tem alguma vantagem eu ter, tipo, eu quero um lagrangiano, eu só preciso da ação invariante. Ou o lagrangiano vai ser. Tem alguma vantagem mais? Porque o lagrangiano invariante é uma coisa mais forte do que uma ação invariante, mas tem um benefício extra, assim, do lagrangiano ser invariante. Eu nunca consegui ver nenhum benefício extra, assim. Não, queria saber se não, eu também diria que não. Se o lagrangiano, vamos pensar aqui uma coisinha. Se o lagrangiano é invariante, você tira a corrente, você tem uma lei de conservação da mesma forma que você tem. As equações de movimento são sobre a penetração dos aqui. E as equações, se o lagrangiano é invariante, a gente sabe que as equações de movimento devem ser covariantes. Sobre aquela invariante, as equações de movimento vão ser derivadas em relação ao campo, elas devem ser covariantes daquela simetria. Quer dizer, eu diria que não, se você tem invariância do lagrangiano ou da ação, o forte é que você tem uma corrente conservada. Isso que é a grande consequência, que aí você garante identidade de Slavnov, se você tiver simetrias locais. Eu diria que não. Claro que, por exemplo, em simetria de escala, o lagrangiano não é invariante, quem é invariante é a ação, mas eu diria que não. Principal é a ação mesmo. Principal é a ação.
equação você segura tudo. Então, no caso do lado de Maxwell, né? Simetria, por exemplo, conforme, né? Quer dizer, o tensor de Maxwell, o tensor de energia e momento de Maxwell tem traço nulo, então você tem uma simetria conforme, uma simetria de dilatação, e as equações de movimento também são invariantes conformes. Eu diria que não, eu acho que se o lagrangiano é invariante ou a ação é invariante, você tem os mesmos benefícios. Se o lagrangiano for invariante, a ação com certeza vai ser. Não necessariamente. Não, porque você pode ter uma invariância, você pode quebrar a invariância do elemento de volume. Pensa nas transformações de espaços temporais. Só se fosse transformação interna. Mas você pode você pode quebrar a invariância pelo D4X. Entendi. Né? Por uma dilatação. O elemento de volume não é invariante. Tá certo? Certo. Só queria pensar. Depois o Luiz queria falar alguma coisa, Luiz? Não entendi porque aí está sobrando um índice. Aonde? A última expressão. Porque está errado. Tem toda a razão. Esse mico está no quadro há meia hora. Brasil, desculpe. Isso é amplamente o carro. Férmio, tá certo. Obrigado. Não devia ter falado logo. O Brasil está adormecido, feriado, sexta-feira. Salvou então, ainda está gravando. Cara, quem que vai assistir a aula, né? Só tem que perceber, talvez vocês levassem isso para casa, só fosse a mãe de vocês que fosse olhar o caderno. Pô, não teve aula no feriado? Pô, que colégio bom, né? Nervoso, o professor deixou um índice. Esse professor não tá bom, falar com o professor Galvão. O que a gente poderia pensar a mais aí, talvez se a gente pudesse introduzir. Bom, cara, eu não botei os termos de massa, mas aí vocês imaginem que os termos de massa eles vão ter que, nós já sabemos que o termo de massa para o setor de rede, não vamos quebrar esse termo de rede. Vamos dizer, termo de massa para o setor de matéria. Nós já tínhamos aprendido na aula passada que os termos de massa têm do N, do F e do Φ. Então, meus termos de massa deveriam ser algo do tipo N, por exemplo, Φ star, F star Φ, mais N, F, Φ star. Inclusive, se eu elimino o F pela equação de movimento, o F star é Nφ. Quando eu substituo lá no F star F, eu vou produzir M2 Φ star Φ ao quadrado. Então, os termos de massa podem vir por aqui e também eu posso ter termo de acoplamento da matéria, como nós já tínhamos visto, né? Esse eu considero. Mas aí a matéria, não poderia formar um termo do tipo, quando eu formar um termo do tipo FA2, aqui não vai dar para formar, por exemplo, F, porque se eu quiser fazer alguma coisa invariante aqui, não vai dar F, está, não dá, porque esse cara tem a mesma carga aqui, esse cancela só metade da carga aqui, então isso aqui nunca vai dar acoplamento invariante aqui. Nós podemos então colocar os termos de massa dessa forma, que seriam invariantes de Gauge, que são termos de massa supersimétricos, daria massa para o Φ, e nós temos que dar massa também para o Ψ. E aí, claro, nós já sabemos que o termo de massa do Ψ vai ser menos M, se barrado Ψ. Então, a gente pode introduzir os termos de massa para o setor de matéria, sem dúvida alguma. E vocês observarem bem, aqui, quando nós eliminarmos o campo D, D2 mais D está Φ, o D, ele vai estar dando Φ está Φ. Então, quando eu colocar isso no lagrangiano, eu vou ter Φ está Φ ao quadrado. Então, na verdade, o V, ele está dando as bases para um acoplamento Φ4. E aqui eu tenho o termo de massa. Vai dar M2 Φ está Φ. Então, eu vou ter o potencial de Higgs daí. O potencial de Higgs vai sair daqui. E o potencial de Higgs, ele está ligado à interação de Gauge. O potencial de Higgs não sai com uma constante de acoplamento independente. Ele tem o E. E o que vai dar o potencial Φ star Φ ao quadrado é esse acoplamento de Gauge. Então, eu tenho um acoplamento de Gauge e aí está aqui. Você vai introduzir 1 e 2. Então, é o lambda. Então, a constante de alta interação da matéria, na verdade, é a simetria, quer dizer, a supersimetria
aliada com a simetria de Gage, faz com que o acoplamento de Higgs, que dá o lambda do potencial lá do mexicano, seja a constante de acoplamento de Gage ao quadrado. E aí o termo de massa vai estar aqui, né? Então, N2 está aqui. E aí a questão é saber se esse N2 é positivo ou negativo. Para poder quebrar assim, tá bom? Então, mais ou menos é essa, a sistemática, quer dizer, são os aspectos que estão por baixo da construção dessa teoria, desse modelo hipersimétrico abeliano em 3 dimensões. E com isso agora a gente já está equipado, já tem esse feeling para poder trabalhar o conceito de supercampo e superescampo. Então, no nosso próximo encontro, a gente realmente vai trabalhar a questão do superescampo. Eu vou só ter um probleminha, eu sei que dia 30, que é sexta-feira que vem, eu tenho uma tese em São Paulo. Que bom, porque é. eu tenho um concerto, Tem um concertista. concerto. Eu tava com a minha professora vai tocar na rádio. Vai tocar na rádio? Ela vai tocar, acho que na Rádio Mac. E ao vivo tem auditório lá? Tava doido pra assistir, pô, meu Deus do céu, mas é muito perfeito. Beleza. Aí eu vou ver com você. Eu não vou dar essa aula sexta-feira, mas eu pretendo, se for preciso, a gente repõe essa aula ou no sábado, ou então numa quinta. Aí eu vejo com você, mas eu não vou marcar ainda hoje. Porque sábado, o outro sábado eu poderia ter dado, mas é dia 1º de maio.